E aí, meu, tudo bem, tudo tranquilo? A ideia é comigo. E a ideia de hoje é falar sobre a mentira. A mentira é uma coisa errada. A mentira não é certa. A mentira é uma coisa vergonhosa. Mas por que você mente? E por que você ouve mentira? E por que você passa adiante a mentira? Vou te dizer por que você passa adiante. Por causa de duas coisas principais, né? Ou as duas. Por causa de ingenuidade e por causa de ignorância. Você pensa que tudo que chega até o ouvido, tudo que chega até o teu entendimento é verdade. Ou melhor, às vezes você não pensa que é verdade, mas você não faz nenhum juízo de valor com relação a essas coisas que chegam até você. Vou te dar aqui alguns exemplos de coisas que são mentira, ou de coisas que você deveria ter observado e não observou. Então, eu vou começar com uma coisa bem simples, que é mentira, e você a sua vida toda acreditou como verdade até hoje. E talvez até tenha dúvida no que eu vou falar. O sol, esse sol que nasce todos os dias, que você olhar para cima no dia ensolarado, né, quando não tem nenhuma nuvem na frente. O sol, ele se movimenta. O sol não está parado. Essa que é a verdade. O sol sai de um lado da terra ou de um lado do céu e vai para o outro. Ele se desloca, né? Isso que é verdadeiro. Mas aí o que é que você aprendeu? Que é uma outra mentira. Você aprendeu que o sol fica parado e que é a terra que se movimenta, a terra que se desloca. É aquilo que a gente aprendeu, né? Lá sobre geografia, dos movimentos de rotação, translação. E tem um outro. E essas coisas é mentira. A terra não se movimenta, a terra está parado e estático, né? E por que eu estou falando isso? Eu vou te mostrar onde é que eu moro. Então, aqui que eu moro, olha lá o sol, né? Todos os dias eu vejo ele sair, né? Daquele lado lá, que é o nascente, né? Lá, daquele lado. Aqui eu vim para a laje. Então o sol sai, nasce daquele lado lá, né? Daquele lado de lá, ou ele nasce daqui, ou daqui, ou daqui, mas daquele lado, então ele caminha esse espaço todo aí e vem para o lado de cá. Todos os dias, se eu quiser, eu presencio o sol se movimentando. Mas essa que é a verdade. Então eu tenho como provar e eu vejo isso todos os dias. E tem um trecho da Bíblia, eu sei que alguns de vocês não acreditam na Bíblia, né? Mas eu sei que muita gente que acredita na Bíblia, tem fé em Deus, mas não acredita que o sol se movimenta. Acredita na mentira que falaram que o sol fica parado. Deixa eu só te falar uma historinha que eu acho que muitos de vocês conhecem. Lembra quando Josué estava lutando, quando estava entrando na terra prometida? Tem uma batalha em uma grande planície, e aí Josué manda o sol ficar parado. Então, que lógica tem de Josué falar para o sol ficar parado se ele não se movimentar? Ele disse: só se detém aí onde está, né? Ele dá o nome do lugar onde o sol estava e a lua também, né? Mas eu quero que você foque no sol. E tem outra passagem que fala que o sol percorre um caminho, mas eu estou só te dando alguns dados. Mas a verdade é que você acreditando ou não, o sol se movimenta, o sol não está parado. É o sol que se movimenta e não a terra. Se você quiser discutir e me convencer do contrário, fala aí nos comentários. Vou te falar uma outra coisa. Uma outra coisa, eu mostrei a você, não foi o céu, te mostrei o sol. O céu,
Sim, eu sinto muito te dizer, mas mentiram para você quando disseram e afirmaram que um céu é um vácuo. Só para você ter uma ideia, o nome céu, você está me ouvindo? Significa firmamento, uma coisa firme, uma coisa sólida. Então, ó, o que você tem aí em cima de sua cabeça é uma coisa assim fechada, ó, duro, que não passa nada. Então, não é um vácuo. O céu é firmamento, uma coisa sólida, onde não passa nada. Mas tem mais coisa ainda que fala sobre isso. Mas eu só quero que você entenda que falaram para você que o céu é um vácuo. Não é um vácuo, é sólido. Você acredite se quiser, né? O céu é firmamento, é sólido, não passa nada. Ou seja, você está debaixo de uma coisa aqui côncava, né? Mais ou menos assim. Então, aqui é o céu, isso é sólido, não passa nada aqui. Uma outra coisa, né? Disseram para você que existe um tal de uma IA, que é inteligência e é artificial. Então, mentiram para você de novo, estão mentindo outra vez. Primeiro porque inteligência é uma coisa inerente, né, próprio de organismo, de uma coisa orgânica, em especial nós pessoas, seres humanos. E mentiram para você que não é artificial, porque tem pessoas humanas alimentando esses programas de computador. Então, mais uma vez, estão trazendo mentira até você e você, por ignorância e por ingenuidade, está passando à frente. Agora, deixa eu te falar, com relação a essa questão da inteligência artificial, não sou eu que estou dizendo, não. Um próprio programador, né? Se você digita aí no Google, IA, aí você digita assim, não é inteligência nem é artificial. Então você vai aparecer lá o programa de Reinaldo Azevedo. Tem um programador lá que está sendo entrevistado por ele e está dando, né? Está explicando essas coisas. O nome da pessoa, do programador antigo, né, é Miguel Nicoles. Ele é formado em ciência computacional, ele é programador também. Então, se você digitar aí no YouTube, né, o programa de Reinaldo Azevedo, se você botar IA, não é inteligência nem é artificial, e aí vai aparecer ele. Se você não conseguir, depois você me fala aí no comentários que eu mando o link, né, para você do programa que ele fala. Ele não fala só uma vez, não, fala várias vezes. Então, mais uma vez, estão mentindo para você, e você, por ingenuidade e ignorância, você está passando adiante. Agora deixa eu te falar, por que eu sei dessas coisas, por que eu afirmo? Primeiro porque eu não sou nem ingênuo e nem ignorante. Qual é a ignorância que eu estou falando? A gente precisa saber das coisas. Você está vendo lá atrás? Ali é uma parte dos livros que eu já li e das pesquisas que eu já fiz. Eu já leio livros, já faço pesquisa, já estou antenado desde quando eu tinha 17 anos de idade. Hoje eu estou com 54 anos. Outra questão que eu vi, a mentira que eu estou falando é a mentira sistematizada, as mentiras das grandes corporações. Já tem anos que eu percebi que as grandes corporações mentem para nós, mentem sim. Pessoas que você olhava, né, instituições, Supremo, Congresso, Executivo, né, a ONU, a OMS, todos esses mentem. Por que eles mentem? Gente, a lógica é muito simples. Ser humano mentem. As pessoas mentem. Quem está por detrás dessas instituições? Quem está com interesse são pessoas, não são instituições. Logo, pela lógica, se tem pessoas lá, a possibilidade de mentir, realmente eles mentem, porque tem coisas em jogo, e às vezes é dinheiro, é muita coisa, então eles mentem sim. Deixa eu te dar outro exemplo de mentira.
Esse aqui é um clássico do Brasil, né? A prisão do presidente Lula há alguns anos atrás. Lula foi julgado por um tribunal e quando eu comecei a ver ele sendo julgado, eu já dizia, esse julgamento é uma fraude. E aí, a acusação era que ele era ladrão e era corrupto. E eu vi que isso era mentira. E eu falei com várias pessoas, isso é mentira. Isso aí é tramado. E aí depois se descobriu que foi o tal do lawfare, o uso do judiciário para poder tirar a pessoa da ação política. Mas eu, naquele tempo, antes de ter o resultado final, eu já dizia, é mentira, ele não é ladrão. Mas aí muitas pessoas, né? Eu sei que você, talvez, que está vendo esse vídeo, você... E que eu conversei com você, eu disse que no caso de Lula era um erro, que Lula não era ladrão. E o problema é que a verdade é que Lula não é ladrão. E a mentira é quem diz que ele é ladrão. Agora, hoje, nós temos aí um inverso. Um ex-presidente sendo julgado e que realmente é criminoso, cometeu crime, e tem pessoas dizendo que ele não cometeu crime. Isso é mentira. Esse daí realmente é criminoso. E não foi só esse crime que ele cometeu, que é o atentado violento, de ele destruir a democracia, ou pelo menos tentar um golpe de Estado. Isso aí é verdadeiro. Mas aí algumas pessoas estão achando que não, que é mentira. Então, é fácil de você prestar atenção se você tiver as suas faculdades exercitadas. Por que você não sabe? Porque você não presta atenção, você não pesquisa e não estuda. No meu caso, não, é diferente. E eu não estou falando isso para me exaltar, eu estou falando isso para poder comprovar que as instituições mentem. E deixa eu falar, né? Eu vou citar mais alguns textos da Bíblia, né? A gente conhece, pelo menos algumas pessoas, que o pai da mentira é Satanás. No livro de João diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Logo, se você tem um mundo inteiro no maligno e que Satanás mente e é o pai da mentira, claro que essas instituições vão mentir. É simples. E cabe a você, né, pesquisar, cabe você aprender para poder saber e discernir quando você está falando a verdade e a mentira. Agora, para quem é crente, para quem tem fé em Deus, a gente é da verdade. Deus nos criou com a verdade e nós somos essencialmente, como essência, como imagem e semelhança de Deus, nós somos verdadeiros. E nós temos a capacidade de identificar a verdade. Agora, com relação ao saber, se eu não estou enganado, foi Sócrates que falou que no mundo só existe um bem, a sabedoria, e só existe um mal, a ignorância. E quanto à ignorância, existe 3 níveis de ignorância ou 3 grupos de pessoas. O que não sabem, o que sabem pouco ou superficialmente, ou os que pensam que sabem. Daí a questão de acreditar em mentira, né? E eu não sei se essas coisas te chocaram, mas eu só falei só uma parte das coisas de mentira que você acreditou e acredita e está passando adiante. Então eu fiz esse vídeo para a partir de hoje você deixar de falar a mentira e falar a verdade. Trazendo também a questão das escrituras, a gente sabe que os mentirosos não entrarão no céu, né? E uma das características dos salvos, quem vai ser salvo naquele dia, é os que mentira nenhuma foi achada na boca, está lá escrita no livro de Apocalipse, né? Mas esse estudo não é uma pregação.
Eu estou mostrando para você com relação à mentira sistematizada, as mentiras das grandes corporações, né? Mentira hoje virou uma coisa comum e tem pessoas até que reclamam. E interessante é que pessoas que nunca ligaram para essa questão de mentira agora estão descobrindo que pessoas mentem, entidade mente, e aí criaram a ideia de que não dá para a gente saber agora a verdade e a mentira. Não, você está errado. Dá para se saber sim, né? Dá para se saber sim. Quem mente, quem está mentindo, por que está mentindo, né? Agora, o que acontece é que você quer continuar, às vezes, ou sendo ignorante ou sendo ingênuo. Então, pessoal, era esse vídeo aí que eu queria fazer, falando sobre a mentira. Não tinha ideia de falar e definir sobre a mentira, porque essas coisas todas são básicas, a maioria das pessoas já sabe. Não foi falar também de mentirinha, apesar de que todas as mentiras são erradas, é um erro. Mas a ideia era mostrar que existem corporações, existe uma mentira organizada e sistematizada. O grande exemplo disso é a mídia tradicional, né? Especialmente a Globo, que mentem descaradamente, quase constantemente. Mas não é só a Globo, é o SBT, é a Record, né? É um monte de empresa de TV, de rádio, de comunicação que tem seus interesses. Por que elas fazem isso? Porque elas têm dono. Pessoal, eu acho que deu para eu dar o recado com relação à mentira. E mentira é um erro. E é isso. Então, as grandes corporações mentem sim, né? E eu nem falei da questão, né, da pandemia de 2020. Mas tá aí, eu tenho vários vídeos falando e eu explicando sobre o embuste, né, e o engano que foi a pandemia de 2019 e 2020. Obrigado aí, pessoal. Cheguei mais no final. Dá um joinha, dá um legal, se inscreve no canal.